Um feliz ano novo para vocês, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus, amém? Que bom que Deus permitiu que nós virássemos o ano 2025 para 2026, amém? Ele é maravilhoso. Quem crê que Deus é maravilhoso? Quem está com seus ouvidos abertos, o coração, a sua alma, para receber a palavra de Deus nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. O Evangelho, segundo escreveu João, seu capítulo 6, é tão maravilhoso quando a gente ouve falar de Jesus, louvar para Jesus. Não tem preço quando a gente volta o nosso coração, nossa mente, a nossa alma para o reino, aquele que nos criou, aquele que nos trouxe nessa noite, amém? O Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 6, o título é A Multiplicação dos Pães e Peixe. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e o de Tiberiades. Acertei a pronúncia, Tiberiades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém? Só até aqui. É interessante que no Evangelho de João vai nos mostrar Jesus da forma como ele é. João, ele traz para o público daquela época e nos ensina nos dias de hoje o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, da forma que ele trabalhava, da maneira que ele agia. Por quê, presbítero? Porque a função que João tinha naquela época era trazer Jesus até a mim e falar: olha, Eduardo, eu estou apresentando aqui um Jesus. Se você crer, se você acreditar, se você seguir os mandamentos, o ensinamento, tu será vida no céu com ele. Esse era o propósito do nosso querido irmão João. João foi um servo no qual foi obediente e temente à palavra de Deus. Especificamente a dizer: olha, todo o povo que obedecer o ensinamento, a voz de Jesus, é sinal, é certeza da vida eterna. E João vai nos mostrar acerca desse tema das multiplicações dos pães e do peixe. E ele vai nos dizer que é interessante que, antes que eu chegue no próximo texto, é interessante que a primeira multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando eu não entendia, eu achava que os 3 dias que Jesus pregou também para a multidão são dias diferentes. Nesse texto aqui, o texto não nos diz quantos dias, quantas horas, mas na sua segunda multiplicação nós vamos achar somente em Mateus e em Marcos que ali sim eles ficaram 3 dias e Jesus também teve íntima compaixão por aquele povo. É interessante que o texto vai nos dizer que Jesus, partindo dali do mar da Galileia, ele vai para o outro lado, aonde se chama Tiberiades. Esse local é muito importante, não só geograficamente, mas foi onde Jesus fez muitos milagres. Por lá ele curou muitos enfermos. A história vai nos dizer que também por aquelas bandas de lá, ele também andou sobre as águas. Então não é um local qualquer, não é um ambiente qualquer, é um ambiente favorável de Jesus, no qual ali ele fez muitos milagres. Só que nos dias de hoje o texto vai nos mostrar que ele só não fazia lá, mas também faz nos dias de hoje. Eu não sei qual é o mar que você está atravessando, eu não sei que forma você chegou, mas o meu Jesus, ele ainda cura, ele ainda opera, ele ainda faz prosperar, porque ele é o Filho de Deus. Foi para isso que ele veio, para ensinar. É interessante que, falando da localidade desse mar, estava eu pesquisando e estudando. Olha como diz
as coisas de Deus são perfeitas. O mar se localizava no norte de Israel. E esse rio é interessante que ele era alimentado pelo rio Jordão e seguia até o Mar Morto. Olha como as coisas de Deus elas vão se sincronizando. É perfeita, é agradável. Às vezes somos nós que não entendemos o propósito de Deus. Não conseguimos olhar para o céu, para o Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Até onde estava um calor insuportável, mas hoje o Senhor mandou uma chuva de bênção, uma chuva que talvez ela venha servir não só para mim, mas para aqueles que se necessitam refrigerar a sua alma. Mas não é uma chuva qualquer não, é a chuva que vem do alto, que vem do trono de Deus. Eu não sei como a sua alma está nessa noite, mas Ele vai dizer ao teu coração: ei, eu mando uma chuva de bênção para o teu coração, para a tua alma, porque eu posso, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que o texto vai nos ensinar. Eu gosto muito de ministrar sobre versículo, porque cada versículo fala muito com o meu coração. De um versículo nós podemos tirar muitos ensinamentos. O interessante é que Jesus, nesse momento, quando ele atravessa, ele se assenta, o texto diz que ele se levanta e vem uma grande multidão para ter com ele. E essa multidão, é claro, que ela veio para o causa dos milagres, veio para o causa do pão, do peixe, mas Jesus ele se levanta e vai falar acerca do seu reino, do seu Pai. Vai falar que Ele é o único, suficiente e salvador para aquele povo. Ele é o único, suficiente e salvador para a minha e para a sua vida. É esse Jesus que eu venho pregar para você nessa noite. É esse Jesus que está na quinta da vitória. É esse Jesus que está todos os dias na sua vida. É esse Jesus que eu estou pregando. É um Jesus que cura, é um Jesus que salva, é um Jesus, aleluia, que batiza. É esse Jesus que eu estou pregando nessa noite. E o texto vai nos dizer, e aqui eu achei algo muito interessante. Ele pergunta para Filipe, especificamente: aonde vamos, como queremos alimentar essa grande multidão? E Filipe vai nos dizer: Senhor, nem com 200 dinheiros, diz o texto aqui em João, poderia alimentar essa multidão. Mas o texto vai nos dizer que Jesus já sabia qual era a resposta de Filipe. Jesus já sabia o que Filipe ia responder. E às vezes é assim na minha e na sua vida. Ou não? Jesus está perguntando como que você viria no culto dessa noite. Jesus está perguntando se aquele problema que está na sua frente será fácil de resolver. Se aquela adversidade que você atravessou de 2025 para 2026 seria fácil atravessar. É interessante que Jesus ele já conhece a minha resposta, ele já conhece a sua resposta. Mas presbítero, e por que ele pergunta então? É porque ele quer saber onde está a minha e a sua fé. Ele quer saber onde está a minha e a sua convicção. Ele quer saber se nós cremos nas coisas da terra ou se nós cremos nas coisas do céu. Ele sabe de tudo. Ele ouve tudo, Ele enxerga tudo. E eu meditei nesse texto. O texto diz que ele já sabia qual seria a resposta de Filipe. E é assim na minha e na sua vida. Toda adversidade, todo problema ele já sabe. Mas tem hora que ele quer que eu abra a minha boca. Tem hora que ele quer que a igreja abra a boca e fale: Senhor, a dificuldade está aqui, o problema está aqui. E se o Senhor quiser, pode sarar minhas feridas. Se o Senhor quiser, pode me livrar da boca do leão. Se o Senhor quiser, pode fazer eu atravessar o mar. Se o Senhor quiser, ó Pai, pode sarar a minha alma, o meu corpo, o meu coração. Ele quer que nós abrimos a nossa boca. O silêncio é importante, mas tem momento que ele fala: ei filho, é momento de você abrir a sua boca e me glorificar e me exaltar. E você vai ver o que eu vou fazer no meio da sua vida, na sua vida nessa noite. É interessante que Jesus, ele vai perguntar isso para Filipe.
Mas o texto vai nos dizer que também André, irmão de Pedro, ele faz uma pergunta também. Só que André está de frente a uma situação que Filipe não estava, pastor Rafael. E qual era? O texto diz que ele fala: Senhor, há um rapaz aqui do lado que está com alguns pães e alguns peixes. Sabe o que eu aprendo? Que esses discípulos, eles conviviam com Jesus e via milagre após milagre, um atrás do outro. Aqui não é que eles não creram e não acreditaram, é que às vezes a situação é tão adversa nas nossas vidas que parece que tudo é impossível. Mas a Bíblia diz que é possível aquele que crê. Mas não por que eles, entre aspas, questionaram Jesus? Porque às vezes, como assim na vida deles, é na nossa. Senhor, eu não tenho o que comer, só tenho um pouquinho de azeite, só tenho um pouquinho de farinha. Será que eu vou conseguir atravessar? Será que eu vou conseguir resolver? Ele está falando que pode. Ele só pergunta para mostrar para mim e para você que só Ele pode resolver, que só Ele pode fazer. Só Ele pode resolver a minha e a sua situação. Tem hora que a gente fala: Senhor, será que o Senhor vai resolver? Olha o tamanho do problema que eu arrumei, que eu encontrei. Olha o que me fizeram. Será que o Senhor vai me livrar dessa? Será que o Senhor vai pegar na minha mão? Não. Ele não só está pegando na sua mão, como também está carregando no colo. E desde quando você saiu do peito da tua mãe, Ele tem te carregado no colo, Ele tem te alimentado, Ele tem mostrado que Ele é o único suficiente para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que se nós fizer conforme a vontade dele, Ele será o nosso amigo fiel. Não é só amigo de Lázaro, não. O texto diz em João 15:14, vai dizer: se vocês fizerem conforme eu mando, se vocês fizerem conforme a palavra, o meu mandamento, aquilo que meu Pai me ensinou, aquilo que eu tenho ensinado, se vocês fizerem e guardar, obedecer, não vai ser só irmão, não, mas também vai ser meu amigo. Ei, coisa gloriosa é ser amigo de Jesus. Porque Lázaro era amigo de Jesus, e no tempo certo, o Espírito já cheirava mal, mas o tempo não é meu, não é seu, o tempo é dele, o tempo é de Jesus. Sabe por quê? Porque o controle da minha e da sua vida está na mão do grande eu sou, está na mão do nosso Deus, do nosso Criador. Ele vai ensinar os seus discípulos que sem mim vós não poder fazer nada, que sem a minha permissão vós não poder fazer nada. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nos concedeu mais uma oportunidade, e porque essa oportunidade do Espírito é para adorar Ele em espírito e em verdade, é para glorificar o santo nome dEle. Foi para isso que Ele nos trouxe, foi para isso que Ele nos formou, para mostrar o grande amor dEle. E às vezes a gente questiona: Senhor, é tão pouco que eu tenho recebido, é tão pouco que tem entrado na minha vida, é tão pouco que dá vontade de desistir, dá vontade de ir para Ele. Quero dar um conselho nessa noite: não reclame, não murmura, não diga que é pouco, não diga que é suficiente, não, porque por isso não tem nem um pouco que eu e você tem, e está agradecendo nesse momento, está chorando aos pés aqui: Senhor, eu tenho somente 2 moedas, mas eu vou ofertar na sua casa. Senhor, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, diz o texto. Glória a Deus. A gente às vezes esquece de reconhecer aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. A gente pega o salário e fala: Senhor, não vai dar. Pega o vale e não vai dar. Vai
dá sim. Se fizer conforme as Escrituras, Ele vai dar sim. Se você vê que Ele te trouxe aqui para mostrar para você que Ele pode multiplicar tudo aquilo que você entregou no altar, você sai daqui hoje com um pico da vitória na sua vida nessa noite. E quando André falava que tinha um rapaz aqui, sabe o que é interessante? Estava meditando em casa e o Espírito Santo falava forte ao meu coração. Filho, sabe qual é o propósito de você ir na igreja? Qual é o propósito de você ir na minha casa? Esse menino estava ali com os peixes, com os pães na mão. Ele não era um dos discípulos, não. Ele era um no meio da multidão, ali com seus peixinhos, seus pão na mão. E o Espírito Santo falava no meu coração que esse menino, através do poder de Jesus Cristo, aquilo que estava na mão dele se multiplicou para uma grande multidão de quase 5.000 pessoas. Eu não sei o que entrou na sua mão nessa noite. Eu não sei quantos peixes você trouxe nessa noite. Eu não sei quantos pães você trouxe. Mas se você crer e acreditar, Ele vai multiplicar aquilo que está na sua vida e na sua mão. Eu tenho que crer. Se Deus me deu uma moeda, Senhor, eu acredito, eu creio que vai multiplicar. Se a minha saúde está acabando, eu creio que o Senhor vai, meu Deus, dar uma saúde sobre a minha vida. Se o meu casamento vem de mal a pior, eu creio que o Senhor vai sarar. Eu creio, Pai, porque Ele é dono de tudo. Tudo é por Ele. E o Espírito Santo falava no meu coração, filho, sabe qual é o propósito? O nosso propósito como obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, intercessor, cooperador, é por suas almas. Nós só viemos à igreja por um propósito. É claro, presbítero, a salvação em Cristo pelo poder da palavra. Mas nós viemos por causa das almas que aqui estão. Nós alimentamos pela palavra, porque Ele fala no nosso coração, filho e filha, hoje é noite de servir o meu povo. Hoje é noite de servir o meu povo. Ei, se nós estamos aqui, o propósito é esse, é orar por vossas vidas, é interceder pelas suas vidas, é alimentar as suas vidas, é fazer você crer, é fazer você acreditar, assim como João, há um Jesus todo-poderoso que tem poder para multiplicar na sua vida. Quem quer ver dessa maneira? Quem acredita, quem crê? Porque eu creio, eu louvo ao Senhor, porque tem multiplicado as bênçãos dele sobre o teu povo. Esse é o propósito. O povo corria atrás de Jesus pelas bênçãos, pela alimentação, pelo peixe, pelo pão. Mas eu creio que muitos também saíram de lá. Oh Deus, oh Jesus, eu achei que ia pegar só o pão, só o peixe, mas eu estou saindo daqui transformado, mudado, liberto, com a consciência, com a mente de Cristo. Eu saio daqui, eu estou glorificando, exaltando, assim como aquela mulher samaritana. Ela achava que era só um pouquinho de água, mas a água que vinha do alto, ela mal esperava. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, o nosso Jesus, tinha um projeto na vida daquela mulher. E não é diferente na minha e na sua vida. Ele tem um projeto na sua vida, mas é necessário ver, presbítero, é necessário estar disposta de tomar a água da fonte, que é a palavra de Deus. Glória! Tem que estar disposto. E ele pede. Agora esse menino, ele entrega, vou resumir, ele entrega o pão e os peixes. E Jesus pede que todos se assentem na grama, em grupos de 100 e 50, para se tornar quase 5.000 pessoas.
Jesus é organizado. Ele pede para que o povo se sente em grupos separados, para que não tenha tumulto, para que todos se alimentem. Jesus sempre foi organizado. Então Ele quer que nós também sejamos como Ele, organizado em tudo. Você é, presbítero, eu estou trabalhando para isso. Eu sou imperfeito. Então observa que Ele pede para que todos se assentem em grupos, em pequenos grupos, para ser alimentado. E é interessante que depois que Ele serve o povo, ou melhor, antes de servir, Ele pega e dá graças a Deus pelo alimento. Os dias estão tão corridos que às vezes, talvez, você não consegue nem agradecer pelo café. Talvez você não consegue nem agradecer pelo almoço. Mas o Jesus, o Todo-Poderoso, Ele nos ensina a agradecer por tudo que nós temos. E Ele agradece ao Pai por aqueles peixes, por aqueles pães que ali estavam, e pede para todos os discípulos servir o povo. Ou seja, o agradecimento é uma oração a Deus que você está sendo grato pela saúde que Ele te deu, pela vida que Ele te deu, pelo livramento que Ele nos deu, pelo aquilo que Ele tem, aleluia, que Ele tem trazido para o teu povo. Ei, é momento de agradecer, é momento de orar. Mas o problema, presbítero, que eu já entro o ano pedindo, murmurando, reclamando, não. É momento de estender aquilo que Ele te deu na sua vida, Senhor. Obrigado, Deus, graças eu te dou, porque, papai, parecia pouco aos olhos de muitos, talvez até aos teus olhos, mas hoje eu consigo entender e compreender que o que o Senhor tem feito é o suficiente. Vamos parar de dizer que é pouco, que não dá. É o suficiente. Eu pergunto, e guarda no teu coração, tem te faltado alguma coisa? Algo que você necessita tanto que te deixa incomodado, não consegue dormir, não consegue. Ele está falando que tudo que Ele entregou na minha, na sua mão, é o suficiente. Quer a multiplicação dos pães e do peixe? Eu quero. Quem quer? Então agora, glorifica, exalte, para que Ele é bom, que Ele reina, para que você vai permanecer junto com Ele, para onde, assim como os discípulos, para onde Ele ia, o discípulo ia atrás, para que você vai conseguir, vai compreender, entender que Ele é o único suficiente Salvador na sua vida. Você sabe que quantos de nós pensou em desistir? Não são só vocês que dá canseira, que dá desânimo. Quantos de nós pensou em parar e falar, não, eu não quero, não vou fazer. Aí Deus olha, eu te chamei para quê? Para que eu te chamei? Eu te chamei para ser o intercessor, o canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque quando você prega, eu cuido da sua vida. Quando você louva, eu cuido da sua família. Quando você sai para evangelizar, eu estou cuidando dos seus. Eu estou cuidando daqueles que você tem buscado, orando, intercedendo por eles. Quando você faz a minha vontade, aí eu vou cuidando da sua família. Eu vou cuidando do seu. Eu vou te alimentando. Eu vou cuidando. Eu vou livrando a vossa vida. Não pare no meio do caminho. Não para. Fala, Senhor, eis-me aqui. Levanta a tua mão e fala, Senhor, eis-me aqui. O ano só começou. Tira todo o cansaço da minha vida agora. Vamos lá. Tira todo o cansaço da minha vida, Senhor. Repreenda todo o mal contra a minha vida. Jesus, aqui está um povo, Senhor, que está com sede, que está com fome da tua palavra. Nessa noite,
Na mão de quem? Dos discípulos. O que eu aprendo? Que Ele não despede ninguém de mão vazia. Ele não despede ninguém de mão vazia. Senhor, quanto tempo eu estou na sua obra. Aí Ele abre a sua mente e teu coração e fala assim: há quanto tempo eu estou cuidando de você? Sim ou não, igreja? Há quanto tempo eu tenho zelado pela sua família, pela sua vida? Ei, quantos livramentos Ele tem dado para nós? Ele é armado um corpo de vida, tem nos acordado toda manhã no nosso café, ainda com toda a diversidade, mas Ele está nos alimentando, Ele está nos sarando, Ele está cuidando do povo dele. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Só Ele pode fazer por mim e por você, que ninguém mais pode fazer. E se você crer nessa noite, se coloque de pé e aplauda Ele que Ele merece.